Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, me conta uma coisa: você teria coragem de abandonar uma vida segura para perseguir um sonho artístico? No vídeo anterior, acompanhamos o retorno de Mozart de Paris para Salzburgo. Vimos suas frustrações, suas expectativas e, sobretudo, seu desejo de se afirmar cada vez mais como um compositor de ópera. A Encomenda de Munique foi uma grande oportunidade. Em um teatro de primeira linha, com uma grande orquestra e um libretista à altura, Mozart compôs Idomeneu, sua primeira ópera da maturidade. Mas a história não termina aí. Hoje, seguiremos para um momento ainda mais decisivo. Mozart rompe com Salzburgo, vai para Viena e dá um novo rumo à sua vida. Vamos nessa? Em janeiro de 1781, quando Idomeneu estreia em Munique, Mozart tinha apenas 25 anos. Compôs uma ópera grandiosa, no modelo de ópera séria clássico, com reis, deuses, destino, coros, balés e tema mitológico. Apesar do sucesso, Idomeneu marca o fim de um ciclo, o universo das cortes aristocráticas, onde Mozart ainda era um servidor. Ele já não suportava essa condição, nem a ideia de voltar a Salzburgo. Para ele, a cidade tornara-se pequena demais para a sua arte. Vivendo sob o controle do arcebispo Colorido, seu empregador, Mozart sentia-se frustrado e reprimido. A tensão explodiu em 1781, durante uma temporada em Viena, quando Mozart entrou em conflito direto com o patrão, depois de ser impedido de tocar numa recepção para o imperador. O episódio tornou-se famoso. O compositor pediu demissão e abandonou a segurança de um emprego fixo. Para a época, era um gesto radical. Os músicos costumavam depender da nobreza. Ser compositor independente parecia uma loucura. Mas Mozart escolheu o risco. Queria viver da própria criação. Estava no lugar certo. Viena vivia uma transformação histórica. Desde 1780, o imperador José II desejava modernizar o império segundo ideias iluministas. Queria reformar a administração, diminuir o poder da igreja, aumentar a tolerância religiosa e estimular a cultura urbana. Viena era uma capital cosmopolita. Por ali circulavam filósofos, diplomatas, músicos e ideias novas. O espaço central dessa vida cultural era o teatro. Não apenas um teatro da aristocracia, mas também aquele voltado para um público burguês, pagante e curioso. Mozart percebeu a oportunidade que a cidade oferecia, mas a vida ali também era dura. Sem salário fixo, precisava sobreviver dando aulas particulares, fazendo concertos públicos e aceitando encomendas ocasionais. Apresentava-se como um pianista virtuoso conquistando admiradores. Mesmo assim, a instabilidade financeira era constante. Em 1782, tomou outra decisão séria. Casou-se com Constanze Weber, irmã de Aloysia Weber. O casamento não foi apenas um romance, foi também uma afirmação de independência. Com ele, Mozart rompia definitivamente o modelo do filho dependente e do músico subordinado à corte. Agora era um homem adulto, tentando construir a sua própria vida. Mas isso significava mais despesas, mais pressão, mais responsabilidades. Ainda assim, as perspectivas de sucesso eram boas. Poucas semanas antes do casamento, Mozart já estava inserido no mundo vienense e havia estreado com sucesso a sua primeira ópera na capital, O Rapto do Serralho. Tratava-se de um Singspiel. Mas o que é um Singspiel? Vou voltar um pouquinho no tempo para explicar. Em meados do século XVIII, a Alemanha ainda não era um país unificado. Era formada
por centenas de estados e principados ligados ao Sacro Império Romano-Germânico. Essa fragmentação política criou um cenário cultural muito diversificado. Cada cidade, corte e região tinha seus próprios costumes, músicos e teatros. Ao mesmo tempo, o espírito iluminista se espalhava. Ideias de liberdade individual, educação, valorização da língua e da cultura nacionais ganhavam força. O público queria obras mais próximas de sua realidade, com temas do cotidiano e em sua própria língua, o alemão. Esse movimento foi essencial para abrir espaço para uma nova forma de teatro musical, inspirada em dois gêneros estrangeiros de grande sucesso: o opéra comique francês, cheio de humor e com cenas faladas, e a ballad ópera inglesa, como a famosa The Beggar's Opera. Essa mistura criou um estilo único, uma identidade própria que falou diretamente com o público alemão, o Singspiel. Literalmente, a palavra Singspiel significa peça cantada. O gênero combinava diálogos falados com música simples e direta, em alemão. Suas histórias eram leves, acessíveis, cheias de humor e aventura. Suas personagens pareciam gente comum, aproximando a obra do público. No início, o Singspiel era visto como um entretenimento popular, mas o imperador José II, interessado em fortalecer a cultura alemã dentro do império, criou em Viena a Companhia do National Singspiel, dedicada ao teatro nacional em alemão. À frente desse projeto estava o dramaturgo e libretista Johann Gottlieb Steffni, que assumiu a direção da companhia. Foi ele quem encomendou a Mozart uma nova ópera, adaptando pessoalmente o libreto de uma história já conhecida de temática turca. Assim nasceu O Rapto do Serralho. A colaboração foi decisiva para o êxito da obra. Steffani estruturou um libreto que equilibrava humor leve, exotismo oriental, situações cômicas, oferecendo a Mozart uma base teatral sólida e eficaz. O impacto foi imediato. A obra confirmou a capacidade de Mozart de dialogar com o público vienense e abriu novos caminhos para o teatro musical em língua alemã. A temática refletia uma moda muito presente em Viena, o chamado exotismo turco. No palco vienense, o gosto pelo oriental transformara-se quase em uma febre. Haréns, sultões, figurinos e cenários exóticos, com efeitos sonoros que evocavam a música militar turca. Mozart incorporou essa atmosfera com um estilo chamado à la turca, com percussão marcante, como pratos, bumbo e triângulos, além de ritmos incisivos que reforçavam o colorido dramático da ação. À primeira vista, o enredo parece simples. Belmonte chega a um serralho, ou harém, turco para libertar a sua amada Constance, sua criada Blonde e Pedrilho, mantidos prisioneiros do Pachá Selim. Com a ajuda de Pedrilho, planeja a fuga, enfrentando a vigilância severa do servo Osmin. Descobertos, aguardam a punição. Entretanto, num gesto inesperado de grandeza, o Pachá concede o perdão e a liberdade dos amantes. Mas a força da obra não está apenas na intriga externa. Mozart ultrapassa a superfície do enredo e dá profundidade psicológica aos personagens, transformando uma história de aventura e exotismo em um verdadeiro drama humano. Constance não é apenas uma heroína ameaçada, ela se torna uma figura de força moral impressionante. Em sua grande área, Torturas de toda espécie, Constance canta não apenas para exibir virtuosismo, canta para resistir. Vamos assistir a um trechinho dessa linda área?
personagens cômicos também ganham humanidade. Blonde e Pedrilho trazem leveza à cena, mas não se reduzem a figuras decorativas. Eles têm vontade própria, coragem e inteligência dramática, movimentando a ação com agilidade. Já Osmin, o baixo cômico, mistura brutalidade, ciúme e humor quase caricatural, porém é musicalmente sofisticado. Sua escrita vocal extrema, com graves profundos e saltos abruptos, revela não apenas comicidade, mas também caráter. Aqui, Mozart aprende algo decisivo: como fazer conviver no mesmo palco humor, tensão e emoção. Essa descoberta será fundamental para tudo que virá depois. Podemos observar isso nas cenas entre Blonde e Osmin, com diálogos ágeis e espirituosos, onde a leveza esconde um jogo de forças muito claro. Vamos ouvir um trechinho dessa dupla? E também nas áreas de Osmin, em que a ameaça caricatural é transformada em construção musical refinada. Nelas, Mozart explora o baixo profundíssimo de sua escrita vocal. Que tal ouvir um trechinho? Mas o momento mais extraordinário dessa ópera está no seu desfecho. O Pachá Selim, personagem que não canta, representado por um ator, tem o poder de punir e condenar os fugitivos. No entanto, escolhe a clemência. Vamos ouvir um trechinho? Nun, Lostados, erwartest du dein Urteil? Ja, Pascha. Ich erwarte alles. Nimm deine Rache. Rache? Ich habe deinen Vater viel zu sehr verabscheut. Verabscheut! Als dass ich je in seine Fußstapfen treten könnte. Nimm deine Freiheit. Nimm Constanze. Segle in dein Vaterland. Sage deinem Vater, dass du in meiner Gewalt warst und dass ich dich freigelassen habe. Es ist ein weit größeres Vergnügen, eine erlittene Ungerechtigkeit durch Wohltaten zu vergelten, als Verbrechen mit Verbrechen zu tilgen. Herr, Geh. Und werde wenigstens du menschlicher als dein Vater. Este gesto final não é apenas um recurso dramático. Ele reflete diretamente o espírito do iluminismo. Humanidade acima da vingança, razão acima do ressentimento. Mozart já não está mais no universo dos deuses implacáveis de Idomeneu. Agora ele habita o mundo moderno da ética humana. Com o Rapto do Serralho, revela 3 conquistas fundamentais: o teatro musical como ação viva, não como cerimônia mitológica, personagens construídos psicologicamente e não apenas definidos como tipos vocais, a capacidade de inserir
profundidade moral e uma forma aparentemente leve. Essa fusão entre comédia, emoção e pensamento abriria o caminho para as grandes obras de sua maturidade. Em outras palavras, O Rapto do Serralho representa o primeiro passo concreto de Mozart rumo ao teatro musical moderno. E é justamente depois desta conquista que, em 1786, acontece um encontro decisivo. Mozart conhece Lorenzo da Ponte. Da Ponte seria uma figura central não apenas na trajetória de Mozart, mas também na história da ópera. Mas você já sabe, não é? Essa história vai continuar no nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre Mozart, Singspiel e O Rapto do Serralho, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, se puder, deixe uma mensagem para mim. E não se esqueça de responder a pergunta que te fiz logo no início do vídeo. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!